A paz do Senhor. Hoje nós temos mais uma lição para apresentar para os irmãos. E hoje será a lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. O texto áureo da lição diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. A verdade aplicada nos diz: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os objetivos da lição são 3. Destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. O texto de referência se encontra no Salmo 46, do verso 1 até o verso 5 e o verso 11, que vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. E o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O motivo de oração é para nós orarmos para que Deus traga proteção à nossa nação. Então vamos fazer essa oração nesse dia. Se você puder orar juntamente comigo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, diante da Tua presença, nós elevamos o nosso pensamento a Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, a proteção da nossa nação. Senhor, que o Senhor venha agir de forma que faça uma obra no meio do Teu povo, Senhor. Que o Senhor haja trazendo libertação, proteção. Senhor, a sociedade está doente, a sociedade está precisando do Teu amparo. Senhor, tanto física como emocionalmente, espiritualmente, a sociedade, a nossa nação necessita de uma cura, e que o Senhor venha estar fazendo essa obra no meio do Teu povo, nessa nação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A introdução vai dizer: esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus, por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Ela enfatiza a grandeza e a soberania do Senhor. E, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Isso tudo vai falar na lição. Se você puder, leia o Salmo 46, todinho, ele completo. Leia também o Salmo 47 e o Salmo 48. E também, se possível, você leia o hino da harpa cristã de número 581, Castelo Forte. Leia, medite nas letras que falam nesses salmos e nesse hino também, que nós vamos estar meditando sobre isso. Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nós sabemos disso, né? E no tópico 1 vai falar da ação do Senhor e a fragilidade humana, né? Nós estamos vendo nesses tempos o quanto nós somos frágeis, o quanto o ser humano é frágil, né? E necessita da misericórdia de Deus, da ação do Senhor na sua vida. E o Salmo 46 traz lições profundas a todos, não só os servos de Deus, mas a todos, no que se refere à proteção de Deus e às ameaças que ocorrem ao longo da nossa vida. E também mostra a ação de Deus e essa fragilidade humana que existe. No tópico 1.1 vai falar que Deus é o nosso refúgio. Quando a gente quer se proteger, se abrigar, a primeira estratégia é procurar um lugar de escape, uma proteção, um lugar de amparo, né? Na Bíblia, há diversos exemplos de escape, de refúgio. A cidade de refúgio é um exemplo disso, né? Onde, quando as pessoas sofriam ameaças, estavam com perigo de vida, elas iam para essas cidades e lá elas se abrigavam, se protegiam. Foi Deus que mandou Moisés separar essas cidades,
né? Lá em Números você vai ver isso. Números capítulo 35, versos 6 e 7, você vai ver sobre essas cidades. Então, Deus fez essas cidades para ser um refúgio para quando as pessoas estivessem correndo risco de vida. E o Salmo 46 fala de refúgio, porque fala de um refúgio nos momentos de perigo. E é importante observar que lá no início do Salmo, ele já diz, Deus é o nosso refúgio, né? No início do Salmo 46 ele já diz. E lá no meio do Salmo, ele vai falar, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lá no Salmo, no verso 7. E no final também, ele vai dizer, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, ele destaca no início, Deus como refúgio, no meio e no fim, né? E antes das calamidades, ele já fala que Deus é o refúgio. E lá no meio das calamidades, ele fala que Deus é o refúgio. E no fim, ele fala que Deus é o refúgio. Então é muito importante a gente pensar nisso. Deus é o nosso refúgio forte. Se ele estiver na nossa vida, no início, no meio e no fim, não precisamos ter medo. Não precisamos temer as calamidades que nos assolam, porque ele é o nosso refúgio. E isso é muito interessante, porque essa observação que está lá no início, no meio e no fim, serve de exemplo na nossa vida. Você pode ler lá no Salmo 46 que você vai ver isso. No 1.2 ele vai dizer que Deus é a nossa fortaleza, né? O que adianta ter abrigo se ele é facilmente invadido? Não é verdade? Se os soldados inimigos podem destruí-lo, né? Não adianta só você ter um abrigo que pode ser invadido, né? As cidades da época de Davi, dos reis lá, de Moisés, depois de Moisés para frente, quando eles chegaram à Terra Prometida, o povo de Israel, eles fortificavam as cidades, né? Colocavam muros, construíam muros, torres, portões, porque para ter uma proteção maior, né? Porque não adianta só ter a casa se ela pode ser facilmente invadida. Então eles faziam fortalezas em volta das cidades, torres, muros para proteger. Davi fortificou a cidade de Jerusalém. Salomão também fortificou várias cidades, né? Você pode ver isso lá em 2 Crônicas 8:5. E nós vemos com isso que nós precisamos ter a nossa fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? É o Senhor. Ele é a fortaleza do nosso interior, né? Nós somos a nossa casa, nós somos templo do Espírito Santo. Mas o nosso interior precisa estar protegido, precisa estar revestido. E quem que é essa fortaleza? É o Senhor. No Salmo 73:26 vai dizer que Ele é a fortaleza do nosso coração. Você pode observar lá. Nesse tempo de tantas enfermidades da alma, como por exemplo, angústia, complexo, transtorno, traumas, né? Nesse tempo de esgotamento que nós estamos vivendo, de desespero de muitas pessoas, né? Bem-aventurado é aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza. E Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Isaías 25:4. Quem está em Cristo, tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a sua fortaleza. Se você está em Cristo, se você tem uma experiência pessoal com o Senhor, você pode afirmar, você sabe que você pode afirmar que Deus é a sua fortaleza. Porque naquele momento difícil, no caos ali, na calamidade, você sente o agir de Deus, você sente a proteção do Senhor. Mesmo quando está no momento de angústia, de aflição, você sente que Ele é a sua fortaleza. Você sabe em quem pode confiar, né? Salmo 91:2 fala, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Aí o verso 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, né?
Glória a Deus por isso, que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. 1.3 vai dizer socorro bem presente na angústia. Né? A angústia no hebraico tem vários termos que podem expressar essa palavra. Dificuldade, aperto, aflição, né? É muita coisa. Quando a gente fala de angústia, não é só a angústia da alma, né? Às vezes é uma aflição, é um aperto, uma dificuldade, tudo isso pode representar uma angústia. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos, ela está no plural. Em 2 Coríntios 6,4 e 2 Coríntios 12,10, que quer dizer que às vezes pode ser diversos tipos de sofrimentos, quando fala no plural. Às vezes é muito sofrimento, né? Vários tipos. Então, angústia significa muitas coisas. Só que aquele que está em Cristo Jesus, pode afirmar e experimentar da parte de Deus um socorro bem presente na angústia. Nos tempos de aflição, nas tribulações, na adversidade, não importa o que você estiver passando, se você estiver em Cristo, você tem um socorro bem presente na angústia. E essa expressão bem presente no hebraico, essas duas palavras, elas enfatizam a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor, né? Porque Deus, Ele é incrível, Ele é excepcional, né? E quando Ele nos dá um socorro, Ele é um socorro bem presente na angústia, é na hora, é com perfeição, Ele faz o serviço bem feito, o trabalho bem feito. E Ele tem poder para aniquilar todo o mal, toda a angústia, toda tristeza. Então Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o nosso socorro. Naqueles momentos em que você está passando por coisas que às vezes não consegue nem explicar, por tribulações, por angústias, pela depressão, o Senhor é o socorro bem presente. Nessa hora você pode contar com o Senhor. Esse salmo nos fala de relacionamento, né? Precisamos ter relacionamento com Deus, porque aí nesses momentos Ele vai ser o nosso refúgio, Ele vai ser a nossa fortaleza e Ele vai ser o nosso socorro bem presente na angústia. Vamos ter um relacionamento com Deus, isso é muito importante. Então nós vimos aí a ação do Senhor e a fragilidade humana, nós somos frágeis, e Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Nós vimos o tanto que nós somos frágeis, nesse tempo de aflição que nós estamos vivendo, com essa epidemia, né? Com essa pandemia. Nós vemos o quanto somos frágeis, mas vemos também que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Confia no Senhor. Agora vamos passar para o tópico 2, que diz completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir de Deus, o Senhor, né? Que vai a partir do verso 2 do Salmo 46, você vai ver a confiança que ele tem no agir de Deus. 2.1, a confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes transportem para o meio dos mares, não temeria. Salmo 46, verso 2. É importante, ele mostra aí que no Salmo 46 você vai ver que aqui, ó, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, no verso 2 vai falar, né? Ele vai falar de grande caos, grandes tempestades, momentos difíceis. Isso nos mostra que nós, mesmo que nós temos o Senhor na nossa vida, sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, isso não nos livra de passar pelo caos, né? Nós passamos por dificuldades, nós passamos por tribulações, nós passamos por momentos difíceis, somos seres humanos e essas coisas fazem parte da nossa vida, mas só porque tem uma diferença. Em meio ao caos, a confiança
no agir de Deus. A confiança prevalece. Tem uma diferença, né? Você passa por tribulação, você passa por angústia, você passa por tempestade, você pode estar em meio ao caos, que você vai confiar no Senhor, porque Ele é o seu refúgio, Ele é o nosso refúgio. Pelo que não temeremos, ele começa dizendo, não vamos temer, né? Isso quer dizer, você pode até ter medo, porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas falhas, nossas fraquezas, e nós não estamos imunes de ter medo, mas só porque nós não vamos entrar em pânico, nós vamos confiar no agir de Deus, né? Nós vamos confiar no que Ele faz, porque Ele é Deus poderoso. Confiança, plena confiança, está expressando ali, né? Mesmo que as bases sólidas sejam rompidas, mesmo que os perigos sejam avassaladores, mesmo que venha coisas de tal modo que nada fique no lugar, que vira tudo de cabeça para baixo. Mas aquele que está no Senhor, que tem um relacionamento com Deus, confia que Deus trará o livramento, que Ele trará o escape, né? Deus é tremendo e é poderoso. Você pode confiar no Senhor. Não precisa ter medo. Mesmo que você tenha medo, não precisa entrar em pânico, não entre em desespero. Não se desespere, confie no Senhor. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. E você precisa confiar nele. Agora o tópico 2.2 vai falar sobre a cidade de Deus. Nesse tópico, o salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. E também Jerusalém é identificada como santa cidade, lá em Neemias 11:1. Lá estava o templo, estava a Arca da Aliança, então por isso ela era identificada como a cidade de Deus, né? Só que aí, quando Jesus veio e estabeleceu a nova aliança, aí os escritores do Novo Testamento enfatizaram a Jerusalém de cima, né? Porque aí vai falar da Jerusalém celestial, a esperança de que a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20 é a futura, a nova Jerusalém, né? E do Salmo 46 diz, no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E lá em Jerusalém mesmo não tem rio, né? Não há nenhum rio. A Bíblia de Estudo, Defesa da Fé, diz que não há nenhum rio em Jerusalém. Então esse rio mencionado aí é a presença de Deus, é uma metáfora mostrando a presença de Deus, porque a presença de Deus ela tem uma influência vivificadora e também é a ação vivificadora da adoração também e do serviço que flui lá do santuário de Deus. Então representa a presença e a nossa adoração, esse rio, né? Porque a adoração vivifica, transforma, e a presença de Deus transforma a vida do ser humano. Então, vai falar da cidade de Deus dessa forma. São muitas lições e vários detalhes. Só que o mais importante, é muito importante, que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente: rio que alegra, habitação de Deus, né? Deus está no meio, Deus ajudará. Esses termos lembram de preciosas verdades. Essas verdades são acerca da palavra de Deus, da revelação de Deus com o seu povo, que é a presença dele, a provisão, o auxílio e o senhorio de Deus. Quando se diz aqui Deus no meio, quer dizer, Deus está ali, Deus está no meio do seu povo, Deus está naquele que o busca em espírito e em verdade. Isso fala de presença. E quando fala aqui habitação de Deus, também fala de presença. Rio que alegra, Deus ajudará. Tudo isso fala de auxílio, é o auxílio de Deus para conosco. Deus está sempre pronto para nos ajudar, nos auxiliar. E o senhorio de Deus, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E quando nós temos um Senhor na nossa vida, nós sabemos que nós estamos bem cuidados. E isso é maravilhoso na nossa vida.
2.3 vai dizer a agitação das nações e o cessar das guerras. Eu vou ler aqui para os irmãos. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo, em meio às agitações das nações e dos reinos com as suas guerras. Salmo 46, do 6 ao 9. Nosso tempo, nós temos testemunhado esta agitação, essa revolta das nações com as leis, com os costumes contrários ao que Deus estabeleceu, né? Aos próprios costumes estabelecidos por Deus. Eles colocam leis e costumes do contrário do que Deus colocou. Portas se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Ou quando a pessoa diz que crê em Deus de forma meramente nominal, também há uma perseguição. Em muitos países vemos isso. Mas, com tudo isso, nós precisamos confiar no Senhor. O salmista aqui, ele continua confiante, mesmo com as nações se levantando, que diz aqui, no Salmo, deixa eu achar aqui, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Mas aí ele diz, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aí ele vai dizer, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo que se levantam as nações, os governos, né, contra aquele que declara que crê em Jesus, que serve a Deus, que faz a obra de Deus, que permanece na palavra de Deus, pregando o Evangelho, mesmo que se levantam contra a igreja, venham tentar fechar as portas, com tudo isso, nós precisamos permanecer confiantes em Deus. Aqui o salmista permanece, porque depois de tudo isso ele vai dizer que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Nós precisamos confiar que o Senhor é o nosso refúgio, mesmo em meio às tribulações. Precisamos confiar e levar isso adiante, né? Porque é importante nós ajudarmos uns aos outros, nós continuarmos pregando o Evangelho do Senhor, porque só assim iremos cumprir aquilo que Ele nos deixou para fazer isso. Então vamos confiar no Senhor, mesmo que tudo esteja abalado, mesmo que tudo esteja no caos, vamos confiar no Senhor, né? O Salmo 46 nos mostra isso. Agora vamos passar para o tópico 3, que vai falar das relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre os Salmos 46, 47 e 48. Por isso que eu falei para os irmãos, leiam o Salmo 47 e o 48 também. E aqui nós vamos falar da relação que há entre esses três salmos, né? No tópico 3.1 vai dizer a relação entre o Salmo 46 e o 47. Elas possuem muitas ideias afins, parecidas, semelhantes. Porque no Salmo 46 nós verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras. O triunfo de Deus sobre as guerras, né? Lá no Salmo 46. Lá no Salmo 47 ele vai reforçar essa ideia. Porque lá ele celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata também a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. Lá no Salmo 47. Porque lá fala assim, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Se você ler todos os Salmos, você vai ver que vai reforçar esse cessar, esse triunfo de Deus sobre as guerras, né? As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Lá no verso 9, os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Então, nós percebemos nesses salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Ali ele está engrandecendo o nome do Senhor.
Todos os dois salmos, tanto o 46 como o 47, está engrandecendo o nome do Senhor. Então, por isso que tem essa relação. Todos esses salmos, tanto o 45, o 46, o 47 e o 48, são salmos de triunfo, na verdade. São salmos classificados como de triunfo ou salmos de Sião também. Por isso que fala da majestade de Deus, do seu poder, dos seus grandes feitos. E nós devemos louvar a Deus por isso, porque Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é tremendo. E em todo tempo merece ser adorado e louvado. 3.2, relação entre os salmos 46 e 48. Também existe uma relação aí entre os salmos 46 e 48, porque são cânticos de triunfo, como eu disse, né? Esses cânticos de triunfo contribuem para solidificar, colocar ali no povo de Deus, né, a consciência da grandeza do Senhor. O privilégio de desfrutar da sua presença e auxílio. Esse salmo vai nos mostrar isso, né? O privilégio de desfrutar da sua presença e auxílio. Lá no verso 3, você pode ler lá, eu vou ler aqui para os irmãos. Deus é conhecido nos seus palácios por alto refúgio. O verso 7. Grande é o Senhor, o primeiro, um digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Cantai louvores com inteligência, também o Salmo 47. Então, assim, esses salmos nos mostram como é bom desfrutar da presença de Deus e do seu auxílio. Isso é maravilhoso. Quem tem esse privilégio sabe quanto isso é maravilhoso, né? E também nos mostra a alegria por contemplar seus feitos, a benignidade e a sua justiça. Deus é maravilhoso. Quando a gente para observar, para contemplar os feitos de Deus, esquece o caos, esquece as dificuldades, porque tem muitas vezes na vida da gente, a gente só olha para os problemas, só olha para as dificuldades. Mas quando a gente para observar o que Deus está fazendo na nossa vida, o agir de Deus no meio do seu povo, o cuidado de Deus, né, a benignidade de Deus, a misericórdia do Senhor e a justiça, o quanto Ele é justo, aí o nosso coração se enche de alegria. Aí nós sentimos o privilégio que é estar na presença de Deus. E os dois últimos versos é muito interessante porque é um chamado para observar com atenção as coisas de Deus, né? E narrar a geração seguinte. Veja aqui, nos últimos versos aqui, ó, do Salmo 48. Eu vou ler aqui. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis a geração seguinte. Então ele dá ênfase, vamos dar ênfase nisso aqui. Notai bem, observai, né? Precisamos observar, notar, mas não só isso. Além de prestar atenção em Deus, prestar atenção nos feitos de Deus, em tempos em que dá tanta ênfase aos feitos humanos, né? Somente aos seus próprios feitos, né? É importante a gente notar os feitos de Deus, observar as grandezas do Senhor e narreis a geração seguinte e passar adiante, né? Nós precisamos parar de dar tanta ênfase ao ser humano, de dar tanta ênfase aos feitos humanos, né? Porque passamos isso para a próxima geração quando nós fizemos isso. Nós somos o exemplo da próxima geração. Nós precisamos parar com isso e observar, dar ênfase a Deus, a grandiosidade do Senhor, aos feitos de Deus e passar isso adiante, pregar isso adiante para a próxima geração. Porque se nós fizermos isso, nós vamos exemplo assim para a próxima geração, para a seguinte vai ser também da mesma forma. Então nós precisamos não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamarmos aos outros, começando pela nossa família, né? Começamos em casa, né? Deus nos colocou em casa para começarmos aqui na nossa família, para começarmos em casa e
proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, né? Que é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E de seu glorioso agir em favor de todos que nele confiam e esperam, mesmo após a morte. Porque ele vai dizer aqui, porque este Deus é o nosso refúgio. Não, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então, precisamos passar isso adiante. Precisamos enfatizar essas coisas e passar adiante, começando pela nossa família. E o tópico 3.3 vai falar da inspiração de Lutero. Por isso que eu pedi para vocês olharem lá no hino 581, Castelo Forte, que esse hino é o hino de Lutero, composição de Lutero. Então nós vamos... Ele tem uma relação com o Salmo 46, né? Lutero, ele além de teólogo, era músico e compositor. Ele tocava laúde, que é um instrumento de cordas, e entre as diversas músicas que ele compôs essa, Castelo Forte, 581. Ele inspirou na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia, Salmo 46:1. Na composição dele, ele compôs esse hino em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521, que foi na época, a Reforma Protestante foi em 1517, né? Então foi considerado o hino da Reforma, esse hino. Porque nesse período, foi um período de muita tribulação, porque Lutero foi intimado para defender as teses teológicas dele, e ele estava correndo até risco de morte, mas ele ficou firme nos seus propósitos, não desistiu. E aí não há um consenso quanto a essa data correta dessa composição, mas é por volta de 1517 a 1521, né? Por volta de 1521, porque a Reforma Protestante foi em 1517. E é muito lindo esse hino, porque ele se inspira no Salmo 46. E eu vou ler somente aqui a última estrofe aqui do hino, que diz assim: se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á o seu reino. Olha isso. Se nós temos de perder família, bens, poder e até mesmo a vida, embora a vida vá, nós ainda vamos confiar no Senhor, né? Mesmo que venha a morte e nos assole, nós sabemos que o nosso lugar está lá no céu. Aquele que está tendo um relacionamento com Deus, porque esse Salmo 46 fala muito de relacionamento. Você pode meditar na letra que você vai observar. Aquele que tem um relacionamento com Deus pode confiar que até mesmo após a morte, ele ainda vai estar no Senhor. O Senhor já está cuidando disso para ele, né? E dar-nos ao seu reino. Jesus já está preparando um reino para nós. As nossas moradas já estão preparadas. Então, em tempos em que a gente dá tanto valor aos bens, né? Tanto valor às coisas materiais desse mundo, né? E aí um hino que fala desse jeito, que nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença do Senhor, não podemos perder a nossa salvação. É importante meditarmos nisso, irmãos. Nesses tempos em que estamos vivendo, é importante meditarmos nisso. Nós não sabemos o dia de amanhã. O Senhor está às portas. O Senhor está chamando o seu povo para um despertamento, para buscarmos mais a presença do Senhor, para confiarmos no Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É muito importante nós pararmos para pensar nisso. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos confiar no Senhor, mesmo em meio ao caos, mesmo que esteja tudo indo por água abaixo, tudo de cabeça para baixo. Confie no Senhor, né? Aquele que tem a confiança no Senhor, aquele que está pautado na palavra de Deus, aquele que está tendo um relacionamento com Deus, pode descansar no Senhor, e confiar que mesmo que venha até a morte sobre a vida dele, o Senhor está com ele, o Senhor está cuidando de tudo, do futuro.
aquele que está em Cristo sabe que pode vir o que for, que o Senhor está cuidando. E nós sabemos que esse mundo nós estamos de passagem. E Paulo disse, né, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, aquele que confia no Senhor sabe que nós estamos prestes a voltar para o nosso lar, a voltar para a nossa morada celestial, porque nós não somos desse mundo, estamos de passagem. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por tribulações, vamos passar pelo caos, vamos passar por dificuldade, mas nós não vamos desistir, nós não vamos desistir do Evangelho, nós vamos continuar confiando no Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Né? Eu vou ler aqui a conclusão. Aprendemos na presente lição que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e do seu povo. Nós sabemos, temos essa certeza. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos por estar conosco. E na próxima lição estaremos falando sobre um chamado ao arrependimento. Lição de número 6. Fiquem na paz e Deus abençoe todos vocês.